Graça e paz, queridos alunos da EBD, estamos aqui para mais uma aula, graças a Deus por isso. E hoje nós estudaremos a lição 9, que tem como título A Conduta do Crente no Mundo, né? Esse tema a gente vai abordar nos capítulos 5 e 6 de Efésios. E são os últimos capítulos da carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? Então, Paulo ensinou os santos a resistir às más influências. Além disso, ensinou-lhes o que fazer para fortalecer os laços familiares. E conclui sua epístola exortando os seguidores de Deus de revestir-se de toda a armadura de Deus, para poder conseguirem resistir às ciladas de Satanás. Então, quando fala em conduta, né, é o modo da gente se comportar, o modo que a gente vai viver aqui nesse mundo. E nós estamos nesse mundo e somos desse mundo, mas não como pertencentes. A gente não pertence a esse mundo, né? Nós estamos aqui como influenciadores. Então, nós precisamos influenciar o mundo, não é? Com a esperança da glória, a esperança de Cristo, não é? E o mundo, e a gente tem esse compromisso com o mundo de mostrar esses valores, né? Os valores bíblicos, né? Na Bíblia nós temos precisamos ser sal, não é? O sal da terra e a luz do mundo. Isso é influenciar, isso é dar sabor, levar esperança, levar luz, não é? E só podemos fazer isso com a palavra de Deus. Então nós temos o compromisso de sermos influenciadores e precisamos estar contra as coisas do mundo, ou seja, na contramão. Precisamos viver na contramão do mundo. E isso é muito possível, principalmente com os conselhos que Paulo dá, e a gente vai ver alguns deles aqui na carta aos Efésios. Seguindo a nossa revista, nós temos alguns pontos. O primeiro deles, sim, o objetivo da lição, que eu já ia esquecendo, não é? É compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. E refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético e modernismo de ideias, não é? Essa é o nosso objetivo. O texto áureo está em Efésios 5, 15 e 16, que diz: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus, não é? E nós precisamos sermos influentes nesse mundo, porque muitas vezes ouvimos a seguinte frase: fulano de tal não parece ser cristão. Então, quais são as razões pela qual ouvimos essa frase, não é? Precisamos ter cuidado com o nosso comportamento diante do mundo, pois na nossa conduta, né, na conduta do dia a dia, que mostramos quem realmente somos. Então, precisamos, sim, ser crentes e mostrarmos que somos crentes, né? Porque a conduta da pessoa é que vai mostrar o que ela é, não é verdade? Então, aqui na nossa revista tem alguns pontos. O primeiro deles é: a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Está em Efésios 5, versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sedes imitadores. A ideia é no sentido de fazer uma cópia. Precisamos copiar Deus em nossa vida. Imitar Deus deve ser o ideal da nossa vida. Então, nós precisamos, porque Deus deve ser o ar que nós respiramos, deve ser tudo na nossa vida. Se retirar Deus da nossa vida, retira a nossa própria vida.
Essa é a conduta do crente, né? Então, crer em Deus é relacionar-se com Ele. E quando Paulo diz, sedes imitadores de Deus, imitadores de Cristo, imitadores de Deus, para que nós possamos imitar, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter um relacionamento, não é? Vocês veem aí esses artistas, quando vão imitar os personagens, não é? Eles estudam o trejeito, o jeito de falar, o tom da voz, como se vestir. Então, para poder a imitação sair perfeita. Então, nós precisamos, sim, ser imitadores de Deus, para que as pessoas vejam Cristo em nós, não é? É tão bom quando a pessoa olha para a gente e diz assim, nossa, eu vejo Cristo em você. Então, isso é que deve ser. Como diz aquela palavra, fulano parece ser crente, não é? A gente precisa dar certeza às pessoas que nós somos crentes, não é? Então, Paulo, ele fala isso sobre esse relacionamento. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus para imitá-los. E assim, não podemos imitar Deus nos seus atributos naturais. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é longânimo, Deus mas podemos imitar a Deus nos seus atributos morais, né? Nos seus atributos morais, que são os atributos comunicáveis de Deus. Quais são esses atributos comunicáveis de Deus? Justiça, amor, verdade, bondade. Esses são os atributos comunicáveis de Deus e esses sim, nós temos a possibilidade de imitar Deus com esses atributos, tá? Então, precisamos sim ser imitadores de Cristo, amém? O segundo tópico fala sobre a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Está em Efésios 5, 3 a 6, de 3 a 6, e diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus e sobre os filhos da desobediência. Então, em outra versão diz assim, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém os santos. Ninguém vos engane com as palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Então, o pecado, ele é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? E que ofende o caráter de Deus. Então, a tendência tem sido negá-lo, amenizá-lo. É um pecadinho, é uma mentirinha santa, é não sei o quê. Gente, pecado é pecado, não é? Não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus, o pecado é pecado, não é? E desagrada. É o que afasta o homem de Deus, não é? É o pecado. Então, para alguns, o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos e circunstanciais, excluindo assim a responsabilidade de escolha. Outros focam o prazer, ou seja, sentir-se bem, não importa os custos ou os meios, não é? Então, existem essas desculpas, né, para que se pratique o pecado, não é? Então, também tem uns que falam colocam muito a teoria da evolução nisso.
Porque diz, já que nós evoluímos como animais, então nós temos essa natureza animal, né? Essa vida animalesca, né? E como é que a gente pode ser imitador de Deus, né? Sem ter compromisso com a santidade, né? O nosso Deus é santo e quer que sejamos santos. Então, impossível ao crente amar a Deus e amar ao mundo, não é? Porque Deus e o mundo, eles não se combinam, né? Então, não convém ao crente guardar os seus pensamentos e utilizar as suas ações de perversidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, a gente precisa ter um esforço muito grande, né? Da consciência do que é o pecado e quais as consequências que o pecado traz em nossas vidas. E nós temos, sim, que escolher a santidade, escolher agradar a Deus e assim nos afastar das artimanhas do diabo e também do pecado, não é? O terceiro item fala a conduta do crente. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar, não é? Então, é quando Paulo ele vai ensinar o relacionamento familiar. Está lá em Efésios 5, 22, 25, 6, 1 e 4. É muita coisa para a gente ler, mas a gente vai resumir, né? Que a vida familiar, eu vou resumir só o que a gente vai abordar. Então, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então aqui, né, nesses versículos, ele vem ensinar a vida familiar, porque a família, ela é a vitrine da nossa fé. Como é que você vai estar bem com Deus e sua família destruída? Existe uma incoerência aí, não é verdade? Então, é na família que, de fato, vivemos a autenticidade da nossa vida. Nossa família, elas nos conhecem a fundo, no nosso dia a dia, não é? Então, é na família que somos conhecidos. Não há como camuflar o que somos na família. É no relacionamento familiar que evidenciamos nosso caráter. Não há máscara, nem falsidade, nada. Nós temos autenticidade na nossa família. Então, Paulo, ele ensina o relacionamento familiar que deve ser totalmente baseado no amor, não é? As mulheres, Paulo diz que precisam exercer a funcionalidade do Criador, não é? A palavra submissão não é escravidão. A palavra submissão está relacionada à liderança do lar. A mulher, ela pode ter esse potencial de liderança, né? E ela está na mesma missão que o homem. E precisamos ser submissas aos nossos maridos, porque temos a mesma missão, sob a missão do homem, né? Do nosso marido. Então, podemos exercer, né, esse papel, né, que muitas feministas que temos por aí contestam, mas a Bíblia diz que nós precisamos ser submissas aos nossos maridos, não é? Que não é escravidão, e sim está sob a mesma missão dele, não é? E edificar nosso lar, não é? Edificar nosso lar, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as mesmas mãos, com as suas mãos. E para os maridos, enquanto a mulher precisa ser submissa, aos maridos Paulo diz que devem amar
Os maridos, eles devem amar as suas esposas, assim como Jesus amou a igreja. Coisa linda, que conselho maravilhoso, não é? E a gente sabe que o amor é uma escolha. Nós escolhemos amar, né? Então, as mulheres, elas precisam ser amadas e também precisam se sentir amada. Como é que o homem diz que ama a mulher e a mulher não se sente amada? Não se sente cuidada, não se sente gratificada por aquele amor, não é? Então, esse projeto relacional, né, que foi feito pelo Criador, está a singularidade emocional e espiritual do homem e da mulher. É tão simples isso, mas as pessoas hoje fazem uma coisa tão difícil. O relacionamento do homem e mulher se torna uma coisa tão difícil, porque começa a ser condicionante. É uma condição, e a Bíblia diz que não. Nós precisamos nos conduzir como Deus fez esse projeto original. E também fala dos filhos, né? Que os filhos, eles precisam obedecer os pais, não é? E também aos pais que precisamos instruir nossos filhos. Então, esses versículos, esse capítulo, está cheio de boas condutas para o homem, para a mulher e para os filhos, não é? E que nós possamos, então, obedecer, praticar, para poder termos uma conduta digna, não é? de um crente. O próximo tópico fala: a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Aí tem Efésios 5, 18b, que diz assim. Efésios 5, Efésios 5, 18b. Mas enchei-vos do Espírito, não é? Então, a nossa vida cristã, ela não pode ser vivida com sequidão espiritual, né? Também é perceptível que a vida do crente neste mundo se torna ineficaz sem a ação do Espírito Santo em nós. Então, um grande desafio a gente entender isso. Se temos o Espírito Santo, então devemos estar cheios do Espírito Santo, né? E quando a gente tem o Espírito Santo, a nossa conduta, ela deixa de ser nossa e passa a ser do Espírito, não é? Nós vivemos cercados nesse mundo mau, nesse mundo cruel, nesse mundo tenebroso, né? Cujos princípios e valores vão se perdendo numa velocidade incontrolada. Então, vivemos o desafio de viver no mundo, mas como cidadãos dos céus. Então, é difícil, é muito difícil, mas não é impossível, não é? É o que o Paulo vem nos ensinar. Então, vivemos num mundo cheio de contextos conflitivos, não é? Cada coisa que a gente fica assim, de queixo caído das coisas que acontecem. Então, somente uma vida que esteja plena, né, do Espírito Santo vai nos habilitar e vai nos qualificar para vivermos os valores do reino de Deus, não é? Para que a gente fique cada dia mais revestidos, né, da certeza, da conduta correta, do que é certo fazer, do pensamento certo, do ensinamento certo, né? Então, o enchimento do Espírito, ele é dinâmico. Então, quanto mais o crente ele vai experimentar essa realidade, mais necessidade tem desse enchimento na vida. Então, é uma busca constante, a gente precisa estar sim, não é? Para que nós possamos nos encher do Espírito. Quantas vezes a gente tem uma reação imediata e se prende e diz assim: Jesus, venha cá. E você sente a transformação do Espírito Santo na sua vida e a sua reação ia ser de uma forma, e porque você deu lugar, porque você clamou a Deus, o Espírito Santo faz com que você tenha outra atitude. Porque se depender da natureza humana, meu filho, presta não.
Mas a gente precisa sim nos encher do Espírito Santo em cada atitude, em cada situação da nossa vida. Amém? O próximo tópico que a nossa revista mostra é: a conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Então, diz assim, revestivos, Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra a cilada do diabo, não é? Então, não é a nossa armadura, é a armadura de Deus, não é? Não é a nossa armadura, de jeito nenhum, é a armadura de Deus, não é? Às vezes, nós queremos fabricar a nossa própria armadura e não vai dar certo, não é? Deus tem preparado e oferecido a sua armadura, está disponível para nós, né? Então, providenciada por Ele e que usemos em tempos de luta contra a espécie da malignidade que se prepara de modo organizado para nos atacar. Então, nós precisamos nos revestir dessa armadura, não é? Para que possamos sermos vitoriosos. Acho muito interessante quando Davi foi enfrentar Golias, foi enfrentar aquele gigante. Saul queria dar a armadura dele para Davi. E coitado, franzino, com aquela armadura pesadona, ele não ia ter nem movimento. E Davi, ele dispensou aquela armadura e usou aquele tinha, né? Como ele sabia se defender, como ele sabia batalhar. Então, o crente, nós temos a armadura de Deus. Vamos conhecer essas armaduras para a gente saber? Vamos lá? A armadura de Deus, ela é composta por várias coisas, não é? A armadura de Deus e as implicações para a nossa vida. O cinto é a verdade. Nos dá firmeza e segurança, né? Nós precisamos nos revestir com o cinto da verdade. A couraça é a justiça. A justiça é a proteção de sermos servos de Deus. Seus calçados são a preparação do evangelho da paz. Então, nós somos mensageiros da paz de Cristo. O escudo é a fé, né? Somos protegidos pela fé. O capacete é a salvação, a proteção à cabeça e à mente. A espada é a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo e ninguém pode ir para a batalha sem a palavra. Coisa linda. Então, nós temos aqui uma armadura muito forte e invencível que vai vencer o mundo. Amém? Então, tome posse dessa armadura de Deus. Concluindo, vamos concluir, não é? A conduta é algo muito sério no mundo de tantas vertentes, em nossa sociedade pluralista, que tem esvaziado os conceitos da ética e da vida de Deus. Então, no mundo do relativismo ético e modernismo de ideias, vivemos o grande desafio de mostrar nossa fé pela nossa maneira de viver. Então, viver na contramão do mundo não pode ser uma opção, e sim uma exigência imperiosa de quem escolheu a cruz. Então, como viver, não é, a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Primeiro, fincando bem firmes a estaca dos nossos princípios que não podem ser removidos. Vamos fincar firmes essas estacas, esses ideais, esses valores, não é? Segundo, colocando como ideal de vida o projeto de vida é ser imitador de Deus. Se eu coloco um propósito na minha vida, que eu quero imitar Cristo, que eu quero imitar Deus, então eu vou fazer todo o possível, né, para que essa imitação seja perfeita, não é? Terceiro, valorizando e proclamando a família como instituição divina e, por isso, precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra. Então, nós precisamos, sim,
levar esses valores, essas condutas, elas precisam estar bem arraigadas mesmo no nosso caráter cristão, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo e ser imitador de Deus, né? Que as pessoas cheguem para nós e dizem: eu estou vendo Cristo em você. Então isso é muito importante. Muito boa a aula de hoje. Na próxima aula nós estaremos na aula 10 e nós vamos entrar em Filipenses, na carta aos Filipenses, né? E vamos estudar o capítulo 1 e 2. O tema da aula vai ser vitória apesar do sofrimento. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça cada dia mais melhores crentes, melhores servos, e para isso estamos aqui, né, estudando a palavra de Deus. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, porque tu tens nos dado esse tesouro que é a tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por nos ensinar a termos uma conduta cristã digna, Senhor, para que nós possamos, Senhor, com a nossa conduta evidenciar a nossa fé, para que nós possamos ser influenciadores no mundo, para que todos possam ver Jesus em nós. Muito obrigada, Senhor, por esta aula. Obrigada por cada aluno que está aqui assistindo, Senhor. Obrigada por aqueles que vão assistir também, meu Pai, e que nos dê, Senhor, sabedoria, para que possamos a cada dia mais ter o crescimento espiritual, não é, que tu desejas de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.